Sabe aquela pessoa que sempre diz, eu avisei, que sente prazer em apontar o erro dos outros como se estivesse fazendo justiça? E se essa pessoa fosse você? E se a sua necessidade de denunciar o erro alheio fosse, na verdade, uma forma de esconder a dor porque você não quer olhar? O perfil redentor não salva, ele corrige, pune, expõe. Ele se sente um justiceiro. Se algo dá errado, quer ver o culpado castigado. Ele vive atrás de injustiças para provar que ele está certo. Mas será que isso acalma ele de verdade? Ou só mantém viva uma raiva antiga que nunca foi validada? Pensa um pouco, quantas vezes você falou duramente para alguém, você tem que ouvir a verdade, e se sentiu bem por dizer o que ninguém disse para essa pessoa? Quantas vezes você afastou pessoas por apontar as verdades que ninguém teve coragem de falar? E quantas vezes você viu injustiças acontecendo com outras pessoas e sentiu necessidade de defender essa injustiça ou apontar o culpado que está fazendo mal para todo mundo? Da série Dependência Emocional. Eu sou Vanessa Cesnick, doutora em Psicologia e especialista em sexualidade. Em clínica e na vida, vejo diariamente como muitos de nós confundem justiça com validação da própria dor. Há uma linha delicada entre lutar por algo e viver a partir da ferida. Nesse episódio você vai entender o perfil redentor, onde ele nasce, como ele age na vida adulta, como ele entende o amor e tenta ser amado, o que ele esconde de si mesmo e do mundo e 3 perguntas para identificar se esse padrão faz parte da sua vida. Aproveita, já deixa seu like e se inscreve no canal para você não perder nenhum outro episódio. Então vamos lá, vamos retomar. Quantas vezes você sente raiva quando as pessoas não enxergam o que para você é óbvio? O Redentor ele é movido por um radar de injustiças. Ele olha ao redor e pensa, alguém precisa dizer a verdade. Não é possível que ninguém veja o que está acontecendo? Ele se sente no dever de corrigir, de denunciar e de punir. Ele quer que o culpado pague, não só por ele, mas pelo grupo vulnerável que sofreu algum tipo de dano nessa situação. E aí como que isso aparece no dia a dia? Radar ligado. Ele está sempre atento a falhas, contradições, injustiças. Uma fila mal organizada já o irrita. Uma atitude preconceituosa vira campo de batalha. Ele é o porta-voz das causas alheias. Ele levanta a bandeira, faz discurso, denuncia publicamente, muitas vezes escondendo suas próprias dores atrás da dor do grupo que ele representa. Ele sempre busca vilões. Sua narrativa precisa de um culpado, não importa quem, para direcionar a raiva. Ele sente prazer em dizer, eu avisei, quando algo dá errado como ele previu. Sente alívio porque reafirma sua percepção e sua dor. E tem uma coisa chata nesse perfil, ele atrai injustiças para todo lado. De forma inconsciente, ele busca contextos injustos para si ou para entes queridos em que possa apontar as falhas. E ele esconde a sua dor pessoal. Ele usa essa dor coletiva para evitar encarar a própria ferida. Ao brigar por todos, ele não precisa olhar para si mesmo. Mas esse jeito de ser não surgiu do nada. É um vício existencial criado para sobreviver à dor de injustiças sofridas e nunca validadas na infância. Ao invés de sentir a própria ferida, ele transfere para o erro do outro e cada vez que ele aponta, ele alivia um pouco a dor que ele carrega. O Redentor, ele nasce quando lá na infância ou adolescência, a pessoa vive situações de injustiça real e ninguém a defende. Ela sente a dor de ser deixada sozinha diante da violência ou de ver alguém amado sofrer sem proteção. Essa dor ela não é validada, então o corpo cria um papel. Nunca mais vou deixar isso passar, essa injustiça passar. Eu vou contar aqui algumas histórias reais que normalmente dão origem a esse tipo de perfil. Uma criança que viu um dos pais ser humilhado ou agredido publicamente e ninguém fez nada.
para interromper? Uma criança que contou à família sobre um abuso e foi desacreditada? Uma criança que sofreu agressão ou humilhação por alguém que teoricamente deveria proteger e acolher? Um adolescente que presenciou injustiças sociais, racismo, violência e se sentiu impotente por não ter quem o defendesse. Criança que teve algum ente querido assassinado, roubado ou agredido injustamente e os culpados levaram a melhor no final das contas. Enfim, há outras histórias que são sementes para esse perfil, mas o fio que tem em comum entre todas elas é sentir que eu ou quem eu amo fomos injustiçados e ninguém veio nos salvar. E o cérebro registra: quando acontece uma injustiça, eu preciso corrigir, cobrar, punir, porque se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Lá no episódio final dessa série você vai entender como que esse perfil pode escolher doenças, acidentes, problemas de relacionamento e perdas financeiras. Mas o que você viu até aqui, eu acho que você já deu para ter alguns insights e cair algumas fichas. Então já aproveita e coloca nos comentários as fichas que estão caindo e as lembranças que estão aparecendo aí que eu quero saber, tá bom? Eu vou ver cada um dos comentários. Agora vamos falar da relação do Redentor com o amor. O Redentor acredita algo assim: eu acho que serei amado se eu conseguir equilibrar as injustiças. Ele tenta provar que é justo, que é correto, expondo o erro do outro, esperando que alguém diga: nossa, você estava certo. E esse padrão afeta seus relacionamentos. Ele entra em relações em que normalmente ele é o protetor. Ele busca parceiros ou grupos que ele possa defender, reforçando essa identidade de justiceiro. Ele mede amor em termos de reconhecimento, ele sente que precisa de aplausos ou concordância para se sentir validado. E olha que maluco, ele se sente meio que inútil em uma relação que não tem nenhuma injustiça acontecendo. Sabe aquela paz onde ninguém tem o que reclamar? Então, para o Redentor, isso parece meio que vazio. Ele se sente perdido quando não existe nenhuma luta. Ele teme ser invisível se ele deixar a dor passar. Ele acredita que, sem a causa coletiva, ninguém validaria sua dor individual. Consegue entender? Quanto mais ele tenta ser amado através do reconhecimento da sua dor pela luta, mais ele se afasta do verdadeiro amor, que aceita e respeita a sua individualidade. É o paradoxo que ele vive aí na cabecinha dele. Por trás do discurso de justiça, o Redentor esconde um monte de coisa. Primeiro, que a dor que realmente importa é a dele, não é a do grupo. Ele projeta no coletivo aquilo que ele não consegue assumir como individual. Ele esconde que ele quer ser acolhido, que ele gostaria de um colo, mas ele acha que precisa brigar para ser visto. Ele esconde que relaxamento e prazer assustam ele. Curtir a vida parece egoísta frente ao sofrimento que ele e que os outros sentem. Percebe? Ele esconde que ele também comete injustiças. Quando ele aponta o dedo, às vezes ele é injusto, mas ele não gosta de admitir isso. Ele esconde também que carrega uma raiva antiga, uma raiva de não ter sido defendido, que se manifesta agora como correção. Mas isso é antigo, tá lá guardado e ele não fala sobre isso. Ele também esconde que sente medo de não ter identidade sem a luta. Ele teme descobrir quem ele é além do papel de justiceiro. E essas emoções escondidas fazem ele ficar preso nesse papel. Ele tem, de repente, a chance de curar essa ferida, mas ele prefere manter o mesmo roteiro que ele conhece. Qual que é o vício predominante do Redentor? Quando você olha assim de longe, pode parecer que o Redentor tem excesso de responsabilidade, porque ele vive defendendo causas alheias. Só que tem um porém, ele faz isso para esconder a própria verdade, para evitar a responsabilidade de olhar para si. Então ele usa isso como distração. E isso é evitar, é fugir da responsabilidade. O Redentor gasta tanta energia apontando e corrigindo que ele não olha para a própria dor. Então é uma fuga. Quanto mais ele corrige, menos ele se cura e se resolve. Sinais desse vício: ele corre atrás de causas e vilões para não olhar para si. Já falou um pouco sobre isso. Ele se sente mais seguro quando existe alguém claramente errado, porque assim a sua dor tem um lugar para onde ir. Ele acredita que sem injustiça ele não tem razão de ser.
Então ele atrai ou interpreta situações como injustas mesmo quando não são. Ele evita assumir os seus erros, pois a sua identidade depende de ser o que aponta, não o que é o apontado. E ele se alimenta do erro alheio. A cada erro, sente que a balança interna se equilibra. Então, de novo, parece excesso de responsabilidade, né, que é o justiceiro das causas alheias, mas não é. Isso é fuga da responsabilidade, distração. Esse tipo de perfil atrai sem perceber situações injustas, golpes, porque para ele é insuportável se ver como culpado. Ele precisa ter uma evidência de que culpado é outra pessoa. Bom, acho que já deu para entender muita coisa aqui, mas vamos agora para o autoteste para avaliar se o perfil redentor está ativo na sua vida. Responda sim ou não. Você sente um impulso de corrigir ou denunciar injustiças, mesmo que isso afaste as pessoas ou que você tenha prejuízo por isso? Você sente raiva quando os outros não enxergam ou não se importam com algo que você considera errado? Você já se percebeu usando o erro alheio para justificar a sua própria dor ou frustração? Se você respondeu sim a 2 ou mais, é provável que o Redentor esteja comandando alguma área da sua vida. Se você respondeu sim, pelo menos a uma, fica de olho, que pode ter mais evidências aí que você não está vendo, tá bom? No próximo episódio, a gente vai encerrar a nossa jornada falando sobre como integrar todos esses perfis, como neutralizar os vícios existenciais que fazem a gente ficar vivendo esses perfis de dependência emocional no automático. A gente vai descobrir como abandonar esses papéis e construir uma vida mais autêntica e livre. E também você vai descobrir os erros que as pessoas cometem tentando se livrar da dependência emocional. E se você gostou desse vídeo, já compartilha com todo mundo que você conhece para blindar o seu ambiente. Lembre-se, quando todo mundo fala a mesma língua, tem menos mal-entendidos e mais parceria para sair do automático. Te vejo por aí. Tchau, tchau!